Olá, bom dia, eu espero que todos estejam bem, é com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, ainda no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 5, falando sobre os suicidas. Hoje nós vamos trazer uma comunicação bastante peculiar, que vai nos ajudar também a nós refletirmos sobre esse tema tão importante. Vamos lá, o nome da comunicação é intitulado de O Pai e o Recruta. Vamos ver como foi. No início da Guerra da Itália, em 1859, um negociante de Paris, pai de família, gozando da estima geral de todos os seus vizinhos, tinha um filho que foi chamado a ir defender a bandeira. Achando-se, pela sua posição, na impossibilidade de exonerá-lo do serviço militar, teve a ideia de se suicidar a fim de isentá-lo como filho único de viúva. Foi evocado um ano depois, na Sociedade de Paris, a pedido de uma pessoa que o conhecera e que desejava conhecer seu destino no mundo dos espíritos. Então, é feita uma pergunta a São Luís para ver se pode estar trazendo esse espírito, porque as pessoas queriam conhecer, né, como ele estava no mundo dos espíritos após um ano da sua desencarnação no mundo físico. Então foi perguntado ao espírito de São Luís: tende a bondade de dizer-nos se podemos fazer a evocação do homem do qual acabamos de falar? E aí o espírito de São Luís responde: sim, ele ficará mesmo muito feliz, pois ficará um pouco aliviado. Ou seja, seria até bom que ele se comunicasse, né, para que ele pudesse ir trabalhando essa questão do sofrimento que ele se encontrava no mundo dos espíritos. Então venha, né, já entrando na evocação desse pai, né, que acabou se suicidando. Né? Evocado, ele responde assim: obrigado, sofro bastante, mas é justo. No entanto, ele me perdoará, se referindo aqui ele, né, a Deus. Né? Aí vem uma observação. O espírito escreve com grande dificuldade, os caracteres são irregularidades, mal formados. Depois da palavra mas, ele para. Tinha em vão escrever e não faz senão alguns traços indecifráveis e pontos. É evidente que a palavra Deus, que ele não pôde escrever. Ainda bastante conturbado, né, se encontrando no mundo dos espíritos. Então, dando sequência aqui na comunicação. É feita uma pergunta a ele, né, o espírito: preenchei a lacuna que acabais de deixar? Ele responde, né, o pai: sou indigno disso, se referindo ainda que não se sentia confortável, né, de escrever a palavra Deus, porque ele tinha tirado sua própria vida enquanto esteve no planeta Terra. Seguindo, né, vem a terceira pergunta. Vós dizeis que sofreis. Errastes, sem dúvida, ao vos suicidardes. Mas será que o motivo que vos levou a esse ato não vos valeu nenhuma indulgência? É perguntado ao pai, né? Ele responde: minha punição será menos longa, mas a ação praticada não é menos má. Seguindo, né? Podereis descrever-nos a punição que sofres? Sofro duplamente, em minha alma e em meu corpo. Sofro neste último, embora não o possuindo mais, como o amputado sofre o seu membro ausente. Nessa ação teve por único motivo o vosso filho, e não foste solicitado por nenhuma outra causa? Perguntando se ele só se suicidou em função do motivo do filho dele. Ele responde: unicamente o amor paterno que me guiou, mas me guiou mal. Em atenção a esse motivo, minha pena será abreviada. Prevedes o fim de vossos sofrimentos? Não conheço o fim deles, mas tenho certeza de que esse fim existe, o que é um alívio para mim. Há pouco não conseguistes escrever o nome de Deus. Contudo, nós vimos espíritos muito sofredores escrevê-lo. Isso faz parte da vossa punição? Ele responde: eu poderei com grandes esforços de arrependimento. Então estava se comparando que outros espíritos em condições de sofrimento toca a palavra de Deus, consegue falar sobre Deus. Ele, por ter se suicidado, ainda estava com dificuldade para escrever. Mas aí ele responde, né, que com grandes esforços ele vai conseguir fazer isso. Né?
E vem uma outra pergunta. Pois bem, fazei grandes esforços e tentai escrevê-lo. Estamos convencidos de que, se conseguirdes, isso vos aliviará. Aí o Espírito, né, o Espírito acabou por escrever em caracteres irregulares, tremidos e muito grande, a seguinte palavra, né? Deus é bem bom. Deus é bem bom. Ele conseguiu escrever após, né, a interação ali com os médicos, pedindo que ele fizesse esse esforço, que isso traria um benefício para ele, um alívio para ele diante do sofrimento que ele se encontrava, né? Seguindo aqui nas perguntas. Nós vos agradecemos por terdes vindo ao nosso chamado, e pediremos a Deus por vós, a fim de chamar a sua misericórdia sobre vós. E o Espírito, né, que é o Pai, responde, sim, por favor. E aí é feita uma pergunta a São Luís para fazer um resumo, né, do entendimento dessa comunicação e também a situação desse Espírito. Da seguinte forma, feito a São Luís, né? Tende a bondade de nos dar vossa apreciação pessoal sobre o ato do Espírito que acabamos de evocar? Então ele vai falar um pouquinho disso, né? Esse Espírito sofre justamente, pois não confiou em Deus, o que é uma falta sempre punível. A punição seria terrível e muito longa se ele não tivesse a seu favor um motivo louvável, que era o de impedir o filho de ir para a morte. Deus, que vê o fundo dos corações e que é justo, não puna a não ser segundo as suas obras, se referindo, né, que a punição dele, as consequências de ele ter tirado a própria vida, ocorrerá, mas ocorrerá de uma forma um pouco mais branda, devido à intenção dele ter sido uma intenção de não deixar o filho ser exposto a uma guerra. Só que, mesmo assim, existe aqui umas outras observações feitas sobre esta atitude dele, né, que nós precisamos refletir também. Diz o seguinte: à primeira vista, esse suicídio parece desculpável, porque pode ser considerado como um ato de abnegação. Ele o é, com efeito, mas não é completamente. Assim como diz o Espírito de São Luís, faltou a esse homem confiança em Deus. Por sua ação, impediu talvez o destino de seu filho de se cumprir. Primeiro, não é certo que este morresse na guerra, e talvez essa carreira devesse lhe fornecer a ocasião de fazer alguma coisa que teria sido útil para seu avanço. Sua intenção, sem dúvida, era boa, então isso lhe é acreditado. A intenção atenua o mal e merece indulgência, mas ela não impede o mal de ser mal. Sem isso, graças ao pensamento, poder-se-iam desculpar todas as más ações, e poder-se-ia mesmo matar sob pretexto de fazer um favor. Uma mãe que mata o filho na crença de que o manda diretamente para o céu é menos culpada porque o faz com uma boa intenção? Com esse sistema, justificar-se-iam todos os crimes que um fanatismo cego fez cometer nas guerras de religião. Olha a comparação, né? Trazendo aqui uma reflexão profunda sobre a questão do suicídio, né? Em princípio, o homem não tem o direito de dispor de sua vida, porque ela lhe foi dada em vista dos deveres que ele devia realizar na terra. É por isso que ele não deve abreviá-la voluntariamente, sob nenhum pretexto. Como ele tem seu livre-arbítrio, ninguém o pode impedir, mas ele sofre sempre suas consequências. O suicídio mais severamente punido é aquele que é realizado por desespero e com vistas a se libertar das misérias da vida, sendo essas misérias simultaneamente provas e expiações. Subtrair-se a elas é recuar diante da tarefa que se aceitava, às vezes mesmo diante da missão que se devia cumprir. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Ele consiste também em tudo que se faz com conhecimento de causa e que pode apressar prematuramente a extinção das forças vitais. Não se pode comparar ao suicídio a dedicação daquele que se expõe a uma morte iminente para salvar seu semelhante. Primeiro, porque não há, nesse caso, nenhuma intenção premeditada de se subtrair à vida. E, em segundo lugar, não há perigo do qual a providência não possa nos tirar se a hora de deixar a terra não chegou. A morte, se ocorreu em tais circunstâncias, é um sacrifício meritório, pois é uma abnegação em benefício de outrem. E aí finaliza, né, essa comunicação do pai e o recluta. Então,
aqui eu acho que vale a pena a gente fazer uma reflexão, fazendo aqui um resumo, né? O motivo do suicídio. O pai se suicidou aqui, única e exclusivamente, para evitar um mal maior para o filho. Aí depois, na própria comunicação, é trazido isso, né? Nós não sabemos o que iria acontecer com o filho dele, né? Então nós não podemos pensar de forma antecipada, porque caímos nas consequências perante a providência divina. E se nós buscarmos, né, na doutrina espírita, que ele vem nos trazer muito sobre isso, no Livro dos Espíritos, na primeira, a parte, primeiro capítulo, que fala o que é Deus, né? Que é dito assim: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Veja, nós estamos sob o domínio absoluto da providência divina. Então, tudo que acontece conosco é por uma razão. Já foi feito um planejamento reencarnatório para cada um de nós e nós devemos, né, pedir forças quando essa aprovação está um pouco pesada, para que Ele nos apoie, nos ajude, para que nós não sucumbamos diante das nossas provas e expiações e nos intua através dos nossos queridos amigos espirituais e os nossos colegas aqui no plano terreno também, para que nós possamos passar pela aprovação e seguirmos a nossa trajetória evolutiva. Então, isso é um ponto importante, né? As consequências com a divindade, devemos respeitar a providência divina, porque é somente Ele que tem esse atributo de nos dar a vida e de nos tirar a vida. E o mais importante, né? Não há perigos do qual a providência não possa nos tirar se não for a hora do nosso desencarne. Ou seja, para Deus, para a providência divina, tudo é possível, né? Nós precisamos confiar em Deus, saber que se nós todos os dias evoluirmos, estaremos marchando, né, para alcançarmos a nossa iluminação, né? Cada aprovação, cada existência é um passo a mais dado nessa direção. Então, acho que fica aqui uma lição muito importante, né, de nós confiarmos na providência divina, que existe um planejamento para cada um de nós. E quando nós estivermos em dificuldade, vamos elevar nosso pensamento, pedindo a Ele inspiração, pedindo a Ele forças para que nós não sucumbamos, né, diante das nossas provas e expiações. Sempre haverá ao nosso lado as pessoas que nos ajudarão e nos darão apoio nos momentos difíceis. Eu acho que isso é muito importante. Nada passa, né, sem a consequência, mas nós sabemos também que nosso Pai que está no céu olha por todos nós e sempre vê o lado bom das coisas, né? Como foi dito na lição, embora ele tirou a própria vida, depois ele reconhecendo o mal que fez, né, e que vai se arrepender e vai ter oportunidade, né, de seguir em frente, né, para corrigir esse ato que ele cometeu. Mas a providência divina sempre também atenua para que a gente possa sofrer as consequências de nossas obras, né? Jamais sofreremos consequências que não tenhamos praticado. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante que nos traz esse esclarecimento e que nós devemos confiar com alegria, com muita positividade, que o Pai Maior sempre está ao nosso lado. Muito obrigado, eu espero que tenha contribuído bastante e até a próxima semana, se Deus quiser.